Glória a Deus. Paz seja com todos, amém? Amém. Tem muitos irmãos aqui que conhecem um pouco da minha história de vida. E o motivo que eu vim para o Mato Grosso do Sul, para Corumbá, e eu gostaria de compartilhar um pouco do meu testemunho com vocês. Depois o pastor explica para vocês o motivo dele estar rindo. Eu escrevi o meu testemunho para ficar um pouco mais fácil para vocês entenderem, e eu não me perder na cronologia para vocês entenderem como que eu cheguei até aqui, e para vocês também entenderem o que Deus pode fazer nas nossas vidas, tá bom? Eu nasci de um parto pélvico, eu nasci pelos pés, e desde então minha mãe começou a me odiar, desde o meu nascimento. Antes mesmo de eu nascer, a luta já fazia parte da minha história. Minha mãe sofreu muito durante o parto, e por causa daquela dor, ela passou a me rejeitar. Cresci sem conhecer o carinho de mãe. Pelo contrário, conheci a violência. Sofri várias tentativas de homicídio pela própria mulher que me deu a luz. Ela pisava no meu pescoço, ela me afogava no vaso com a descarga, ela dava descarga e me afogava, no intuito de eu morrer afogada. Eu passei muita fome, e ela chegou a cortar a minha testa. Eu tenho a cicatriz aqui com um facão, que ela veio para cima de mim para tentar tirar a minha vida. Ela disse que eu vinha ao mundo somente para trazer tristeza, que eu era uma praga desgraçada, que eu não servia para nada, que eu não ia dar em nada, e que tudo que eu fazia tudo que eu faria não ia dar certo. E nessa minha infância, eu comecei a trabalhar na casa das outras pessoas apenas para conseguir um prato de comida. Eu sempre fui órfã de mãe viva. Então, enquanto outras crianças brincavam, eu tive que aprender a sobreviver. Mas Deus nunca deixou de me enxergar. Quando eu tinha entre 8 e 10 anos, algumas professoras da escola bíblica dominical passavam de casa em casa chamando as crianças do bairro para a igreja. Talvez elas nunca tenham imaginado que aquele gesto simples mudaria uma vida. Foi ali que eu conheci Jesus. Ali eu ouvi pela primeira vez que existia um pai que me amava, um pai que não me rejeitava. E aos 12 anos eu fui batizada. Mas eu ainda era uma menina muito ferida por dentro. As marcas da infância continuavam comigo, e eu não consegui permanecer firme na presença de Deus. Hoje eu entendo que o inimigo queria roubar a minha adolescência, destruir a minha identidade e impedir que eu conhecesse o propósito que Deus tinha para a minha vida. Aos 15 anos, eu me desviei dos caminhos do Senhor e entrei no mundo das drogas. Achei que ali eu encontraria alívio para a dor, mas eu encontrei apenas mais sofrimento. Cheguei ao fundo do poço. Aos 19 anos, tive uma overdose e fui parar no hospital. E foi nesse momento que eu descobri que estava grávida. Confesso que pensei em abortar. Também pensei em entregar a minha filha para adoção. Eu acreditava que não seria capaz de ser mãe, porque eu não conhecia o que era ser mãe. Como que era uma mãe. Mas Deus transformou aquilo que parecia um problema na maior bênção da minha vida. Minha primeira filha foi usada por Deus para me fazer renascer. Ela salvou a minha vida sem nem imaginar. Foi por causa dela que eu abandonei as drogas e decidi recomeçar. Alguns anos depois, aos 22 anos, Deus colocou um homem no meu caminho, meu marido. Ele conhecia toda a minha história, ele conhecia o meu passado, sabia dos meus erros, mas mesmo assim, nunca mediu o meu valor pelo que eu havia vivido. Ele olhou para quem eu poderia me tornar nas mãos de Deus. Ele me levou ao altar de vestido, véu e grinalda. Enquanto muitos enxergavam uma mulher marcada pelo passado, ele enxergou uma filha de Deus. E Deus usou o meu marido para restaurar a minha dignidade. Construímos uma família. No caminho enfrentamos muitas dores. Eu engravidei e sofri um aborto.
Foi um tempo muito difícil, mas Deus nos consolou, através da nossa bebê arco-íris. Costumo dizer que Deus me deu 2 filhas com propósitos diferentes. A primeira veio para me fazer renascer, e a segunda veio para aliviar a dor de uma perda e nos lembrar que Deus sempre faz nascer a esperança depois da tempestade. Comecei a minha vida profissional como babá, faxineira, garçonete, recepcionista, trabalhei no frigorífico, vendedora de loja. Fiz um concurso na área da saúde, na parte da higienização, que é a parte da limpeza, e porque eu tinha até a 7ª série, 8ª série, então esse concurso ele não exigia o ensino médio, era ali que eu cabia, era ali que eu poderia fazer esse concurso. Achava que era muito ser concursada como faxineira, e eu limpava os hospitais, eu organizava, eu servia. Hoje eu entendo que Deus estava me ensinando que não existe trabalho pequeno quando fazemos tudo para Ele. Depois eu comecei o curso técnico da enfermagem, estudei para um concurso e Deus me honrou. Eu fui aprovada em 3º lugar no concurso, mesmo sem estar formada. Consegui a minha carteira do Corém e fui trabalhar como técnica da enfermagem no meu estado e na minha cidade. Mas Deus tinha um sonho maior preparado para mim. Meu tio, que é o pastor dessa igreja local, ele é do Rio Grande do Sul, também natural, foi lá visitar a família em 2018. E ele e a minha tia, a pastora Fabiana, estiveram lá e chegaram em janeiro, passaram. Quando chegou no último dia de vir embora, em fevereiro, eu estava de férias do meu trabalho e eles me convidaram para vir conhecer o Mato Grosso do Sul. Vamos lá conhecer, tu conhece só até Santa Catarina, Paraná, não conhecia para os outros estados. É uma oportunidade, depois tu só vem, depois tu volta. Eu disse, boa ideia, eu vou ir. E eu vim, com uma mala cheia de calçado, pouca roupa, vim para passar uns 30 dias, mais ou menos, 20 dias, e voltar para o Rio Grande do Sul, porque eu tinha um emprego estável, era concursada, estava tudo ok, recebia razoavelmente bem, tinha minha casa, e nós sentados, almoçando, olhando a TV Morena, e apareceu a propaganda da faculdade da Unitep, de medicina. E eu disse, 800 e poucos reais para fazer uma faculdade aqui? Ele eu disse, mas é medicina mesmo? Vamos lá que eu te levo. Aí a gente se arrumou depois do almoço, de tarde, e fomos. Atravessamos a fronteira, lá tinha um rapaz que nos recepcionou, e mostrou a faculdade, mostrou como que funcionava, e eu disse, que legal. Aí eu perguntei para ele, será que tem alguém que conseguiu revalidar, que consegue trabalhar aqui no Brasil? E ele tem o filho de uma pastora que já está em São Paulo. E aí eu disse assim, então é possível, vou tentar. E ele, é sério mesmo, tu tem coragem? Eu disse, tenho, vou ligar para o meu marido. Liguei para o meu esposo, contei para ele disse, se é isso que tu quer, se esse é o teu sonho, eu vou. Eu disse, sério? Ele, sério? E eu disse, então eu nem vou, porque as aulas vão começar agora, dia 20 de fevereiro. No meu trabalho, como eu era concursada fazia mais ou menos uns 5 anos, lá na prefeitura eles dão um ALP, uma licença prêmio, que é 3 meses de bonificação para quem tem mais de 5 anos. A cada 5 anos tu ganha 3 meses. E eu solicitei essa licença prêmio, meu compadre é advogado lá, fez uma procuração, e para eu ver se eu ia me adaptar. Eu disse, vou ficar esses 3 meses por aqui, estudando. Se é mesmo o que eu quero, eu vou continuar aqui. E foi isso que aconteceu. Findando os 3 meses, eu estava mais apaixonada do que nunca pela faculdade, e com aquela convicção que era o que eu queria. E eu falei para o meu marido, que já tinha vindo em março com as gurias já, eu disse, eu vou voltar ao Rio Grande do Sul e vou pedir a minha exoneração. Isso teria que ser pessoalmente, não poderia ser feito por procuração. E em maio, eu fui lá e pedi a exoneração. Eu poderia ter pedido uma licença-interesse, me afastado durante uns 2 anos para poder ficar segura e poder retornar, se caso eu precisasse. Mas eu sei que eu enfrentaria muitos problemas, muitas dificuldades, e eu teria essa base lá para me esperando.
E eu disse, não, eu vou pedir exoneração, porque eu não tenho para onde voltar. Teria minha sogra, minha casa, mas eu não teria aquela coisa estável lá me esperando. Solicitei a minha exoneração, voltei, concluí a faculdade com muita dificuldade mesmo, financeira. Meu marido chegou aqui, a gente tinha um Siena velho, fundiu, tivemos que vender, e eu sobrevivia de carona, indo para a faculdade. Pedia carona, tinha um grupo de amigas que elas me levavam e me traziam para a faculdade. E durante todo esse tempo, durante 2 anos, eu não trabalhava, fiquei aqui só estudando, ganhei uma bolsa excelência, que chama lá, que é por nota. Ao invés de eu pagar R$800, eu pagava 400, eu pagava metade da faculdade, porque eu tinha as notas um pouco altas, então eu consegui esse 50% de desconto. Só que chegou uma época que o meu esposo ficou desempregado e não conseguia mais me ajudar. E eu perdi a bolsa por atraso. Lá tem que ser tudo pago direitinho. E ele não conseguia emprego, e eu tive que voltar a trabalhar. Voltei a trabalhar como técnica de enfermagem, trabalhava em 2 hospitais, trabalhei na Santa Casa daqui de Corumbá, trabalhei no Hospital Cacemes, e nesse tempo eu fazia faculdade. E lá eu conversei com os professores sobre a minha rotina, eles entendiam, e eu não tive nenhum baixo desempenho nas minhas notas, nas minhas provas, porque todo o tempo que eu tinha livre, eu estava estudando, estava sempre estudando. No meu descanso, no hospital, a gente tem o horário de dormir, eu usava meu horário de dormir para estudar. E então, eu consegui concluir a faculdade de medicina, como todos sabem. Eu fiquei durante 1 ano parada, quando eu tive que entrar para o internato, que foi em 2023. Eu não consegui acompanhar minha turma, porque eu não tinha dinheiro para pagar o internato, que é a parte mais cara. E aquilo me frustrou bastante. Deu tudo errado, eu não vou conseguir pagar essa faculdade, é muito dinheiro. E todo mundo chegava e dizia, para terminar a faculdade é 20 mil, 30 mil. Eu chegava e dizia para o Diego, meu Deus do céu, de onde que eu vou tirar isso? Eu não tenho nem 1.000, quanto mais 30 mil. E, irmãos, eu sempre fui dizimista. Mesmo com pouco que eu ganhava, eu sempre ofertei e dizimei. Eu sempre fui dizimista fiel, desde lá do meu estado. Eu tive um bom pastorado lá, o pastor Manuel Teixeira, ele sempre nos ensinou sobre o dízimo. Não que Deus nos deva alguma coisa, não é isso. É gratidão. Eu sempre tive gratidão em ser dizimista. E tenho certeza que, durante todo esse tempo que eu fui fiel a Deus, Deus, em cada tempo, em cada momento, Ele foi fiel a mim. Mesmo quando eu fiquei aquele 1 ano parada, que eu não tive como pagar o internato, Deus estava me preparando para me colocar numa turma que eu pudesse fazer o internato e trabalhar. Eu conseguia fazer o internato e trabalhar. Teve uma época que eu trabalhava todas as noites e fazia o internato durante o dia. Eu descansava só sábado e domingo. Eu estava exausta no final de semana, exausta, cansada, mas eu tinha um objetivo. E em 2024 eu consegui entrar no internato, fiz meu internato, fiz a província, que também tem que fazer. Tem uma prova de grado lá que a gente tem que realizar também para poder sair com os documentos de lá. Fui aprovada na prova de grado. Eu fiz a prova de grado em setembro de 2025. E me formei final de 2024. Lá demora muita documentação, é muita burocracia, dá um errado, uma vírgula, um ponto, alguma coisa que esteja errada, tem que voltar tudo de novo, as documentações, ficar mais 30, 40 dias aguardando. Então, o meu grado foi em setembro, a prova do Revalida seria em outubro. Eu disse, eu não vou fazer, não vai dar tempo, a Bolívia demora muito com esses papéis. E eu disse, eu não vou ir. Meu esposo disse, não, vai, tenta, pelo menos é uma tentativa, tu já tem mais ou menos uma base, como que vai ser a prova. Fui e fiz, e fui aprovada. Para honra e glória de Deus, eu fui aprovada na primeira fase do Revalida, que é uma prova teórica, são 100 questões objetivas, tem 4 horas para responder, é muito cansativo. E eu fui aprovada, e fiquei aguardando
para a prova prática, que seria em dezembro. Saiu o edital dizendo que a prova seria em maio. Eu disse, meu Deus, em maio de 2026, é muito tempo, 6 meses aguardando. O que eu tenho que fazer? Eu vou ter que me preparar. Comecei a estudar. É uma prova prática, a segunda fase, é onde tu atua como médico mesmo ali, em 10 estações, 5 no sábado, 5 no domingo, clínica médica, pediatria, GO, cirurgia e medicina da família. Aí tem um ator, ele vai dizer, eu estou com dor aqui, e aí tu vai destrinchar, vai falar anamnese, diagnóstico, dar a conduta, ver os exames, vai ver para quem que vai encaminhar. É uma simulação real, como se tu estivesse num atendimento, só que tu tem 10 minutos para fazer essas estações. Tu tem um tempo certo para terminar e fazer tudo certo. E ali eles vão te pontuando o que tu falou certo. E a resposta sairia final de julho, agora, dia 28. E quando eu saí da prova lá, eu fiquei desesperada. Eu disse, meu Deus, eu esqueci isso, esqueci aquilo, por que eu não falei isso? Comecei a me cobrar muito, porque eu sempre fui assim. Eu tirava 90 numa prova, eu ficava braba, porque eu teria que ter tirado 95 ou 100. Eu sempre fui assim, nunca competi com ninguém, é de mim mesmo. De dar sempre o meu melhor. Apesar da vida que eu passei, da vida que eu tive, eu sempre me cobrei. Tudo que eu me propus a fazer sempre foi assim, com essa cobrança. E aí fiz um vídeo no Instagram dizendo eu fui mal, não estou muito confiante, porque eu tento dar uma de influencer, né, de vez em quando. Pode ser que role, né? E se não der, não dá medicina, vamos tentar. E eu fiz um vídeo e o pessoal começou a me mandar mensagem. Mavana, mas por que tu está falando isso assim? Eu acho que eu não passei, eu fui muito mal na prova, eu não falei isso, eu me esqueci daquilo, me esqueci disso. Enfim, aí uma amiga minha disse, tu me deixou tão desesperançosa, porque eu acreditava tanto em ti, e aquele vídeo me deu um banho de água fria. E, para minha surpresa, no dia 28 de julho, quando saiu a resposta, eu abri a página do INEP, demorou para sair o resultado, quando eu olho lá, aprovada. Aprovada. E eu iniciei a faculdade, irmãos, com 38 anos. Eu estou com 46 agora. E quando eu iniciei, muitas pessoas diziam, né, a faculdade aqui no exterior, ela tem muito preconceito. Eu ouvi pessoas dizendo que eu nunca conseguiria, que o meu diploma não teria valor e que eu estava perdendo o meu tempo. Só que eu pensava assim, eu vou ter 38 anos, daqui a 6 anos eu vou ter 44. Eu terminei a faculdade em 7 anos, porque eu fiquei perdi um ano, né? Eu disse, vai passar o tempo de qualquer forma, então que passe o tempo eu estudando. E se eu vou correr de atrás, eu não vou parar de correr. Esse era o meu primeiro plano. O segundo plano seria trabalhar fora, na Espanha, em Portugal, onde o nosso diploma daqui do exterior é aceito também. Era a minha segunda opção, porque eu não ia terminar uma faculdade e ficar aqui esperando o Brasil me aprovar, eu ser aprovada. Eu iria para outro país exercer a medicina. Mas Deus fez o plano A dar certo, já na primeira. Porque é Ele quem traça os planos, a gente tem os nossos objetivos, mas é Ele quem nos dá força e nos fortalece para concluir. E o inimigo ele tentou me parar durante muito tempo, em cada fase da minha vida. Ele tentou me matar no meu nascimento, ele tentou matar a minha infância, através da violência, tentou matar a minha adolescência, através das drogas, tentou matar os meus sonhos, através da pobreza e do preconceito, tentou matar a esperança, através do aborto, tentou matar o propósito, dizendo que eu nunca seria uma médica, mas Deus sempre tinha uma última palavra. E eu sou uma improvável que deu certo. E o maior milagre é que eu não me tornei parecida com quem me feriu. Eu recebi violência, mas hoje eu ofereço cuidado. Eu recebi rejeição, mas eu construí uma família. Eu recebi palavras de destruição, mas hoje anuncio esperança.
Recebi morte ao meu redor, mas eu escolhi dedicar a vida a salvar vidas, e isso é obra de Cristo. Como dizem em Efésios 3:20, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Eu era improvável para as pessoas, mas para Deus eu sempre fui um propósito. Toda honra, toda glória seja dada a Deus.